Temos que reconhecer coincidências do passado. Nós estamos na quarta aula do nosso curso Via Interior. Hoje vamos trabalhar um pouco com o primeiro ponto, o primeiro tópico a gente destrinchar realmente na nossa vida e produzir esse material para passar para o caderno. Algumas aulas anteriores eu expliquei como você deve ir montando esse caderno e quantas linhas cada resposta deve ser tratada e o nível de profundidade. Só um toque aqui, eu queria falar para vocês, todo tema que a gente citar aqui, por isso que cada aula vai sair a cada segunda-feira, é justamente para que a pessoa tenha uma semana para digerir aqui. Então, quando a gente vai falar assim, por exemplo, eu vou fazer as perguntas hoje sobre lar, tá? Sobre a casa que você mora. Então, você vai primeiro escutar isso, digerir, acordar no outro dia, como que foi, como que eu vim parar aqui, nessa casa? Como que foi o processo de eu vir para cá? O que aconteceu para mim vir aqui? Quais foram as coincidências? Por que você veio parar na casa que você está? A gente vai trabalhar isso no final do vídeo. Mas antes eu queria só fazer uma separação, que é o seguinte: a diferença de conveniência e coincidência. Coincidência está mais ligado à sincronicidade e a conveniência está ligado mais à oportunidade, à facilidade, à nossa preguiça, à nossa procrastinação. Então é muito conveniente, às vezes, que alguma coisa aconteça na nossa vida. Mas nem sempre o que é conveniente, fácil, é importante para nós. Muitas vezes você está num processo de crescimento, você quer chegar a algum lugar, você quer construir alguma coisa, porém, as coisas mais fáceis, elas vão surgindo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vocês querem comprar um carro específico, modelo X, com tal cor, você planeja aquilo, fala que ele é bom para a família, mas de repente chega alguém e fala, olha, eu tenho esse carro aqui para comprar. E assim, a conveniência muitas vezes pode trazer um enganador, aquela pessoa que está ali tentando passar uma bucha para frente. Então, não confunda coincidência com conveniência, tá? E à medida que você for estimulado a buscar as coincidências do passado, você vai estimular a produzir novas coincidências. É um processo mágico e sigiloso que só você que faz o curso vai compreender à medida que você for se encaixando aqui no curso e fazendo as coisas que eu estou falando para vocês, tá? Que são duas recomendações, que é do curso Leis Celestinas e a do curso Via Interior. São dois cursos que eu fiz no passado e eu juntei esses dois cursos num só, para trazer esse upgrade, esse crescimento para vocês. Então, veja só, primeiro ponto dessa aula, não confunda conveniência com coincidência. Vamos trabalhar a partir desse período que a gente está engajado nesse curso com a sincronicidade, com a sincronia das coisas. E começando agora no começo, é difícil você desenvolver fé no processo, porque você vai correr riscos mentais, vamos dizer assim, riscos produzidos pela mente. Você vai se sentir se colocando numa posição de risco. Mas veja só, isso é muito importante, porque justamente isso traz o novo na sua vida. Traz aquilo que eu chamo de impecável. É algo que não tem como você pecar no processo quando você pega o conveniente, o fácil, sim, aí você peca. Porque quase sempre o conveniente ele é produzido pela nossa luxúria, pela nossa vontade de não se esforçar. E geralmente a sincronicidade não, às vezes ela coloca um desafio na sua frente que você não esperava. Primeiro que você passa a viver a vida de forma mais intensa, porque o novo, o desconhecido está se apresentando para você. Como, por exemplo, numa das questões a gente colocou, se você corre riscos de conversar com pessoas que você conversou com o olhar. Por que não? Porque nós somos tão seguros. Então, o que acontece é que na coincidência, na sincronia, aquela pessoa que está ali não é uma pessoa qualquer.
Ela não está ali por acaso. Ela não apareceu por acaso. Já na conveniência, é diferente, gente. Uma conveniência é uma festa. Você vai naquele lugar, você vai encontrar pessoas, você vai falar, justamente você aqui. Não, por que é conveniente? Porque várias pessoas estão ali pensando a mesma coisa. Várias pessoas estão ali querendo a mesma coisa. Então, aquilo ali não é. Você não está num lugar que ninguém pensa no assunto. E de repente alguém que é daquele setor aparece no assunto. Esses dias atrás, é engraçado que a Luciana ela faz os artesanatos e aí, às vezes a gente vai numa loja comprar produtos. E eu estava ali numa recepção, sentado, olhando o movimento, esperando ela fazer as compras dela lá. Era um sábado. E aí sentou um senhor do meu lado. E ele começou a conversar comigo, falando sobre a vida. E eu resolvi dar atenção para ele, já encaixado nesse sistema que a gente está falando aqui de sincronicidade. Em tudo, quando eu estou num lugar novo, diferente, e alguém novo chega e senta, eu sei que não é à toa. Eu sei que aquilo já pertence à sincronia. E aí nós começamos a conversar. Então, eu resolvi dar atenção para ele, e aí conversou bastante e tal. De repente ele vira para mim e fala assim, sabe, eu gostei de você, sabe, assim, gostei de você. Deixa eu te mostrar a minha loja e a minha fábrica para você ver como que foi esse processo. Aí eu falei assim, oxe, estava conversando com o dono da fábrica que fabrica lá os produtos e não sabia. E aí, qual foi minha surpresa? Ele me levou e me mostrou toda a área da fábrica, o lado da reciclagem, o lado da loja, contou toda a história dos filhos, a história dele, a história da fábrica, a história de como eles começaram, como eles quebraram na época do governo Collor. E eu saboreei toda aquela informação maravilhosa que aquele homem me trouxe, já um homem já com, sei lá, 65 anos para 70, mas assim, um empresário bem-sucedido, lutador e vencedor. E aí eu falei assim, caramba, que interessante, né? Por que que Deus me colocou essa pessoa para que eu pudesse conversar com ela? Então, por que que eu estou contando essa história? Para vocês irem identificando, agora que vocês começaram o curso, as coincidências. Mas a melhor forma de você enxergar a coincidência do agora é investigando as coincidências do passado. Então, dentro disso, vamos entrar agora no tema do lar. A gente vai trabalhar agora a casa onde você mora, o lar. Eu até deixei o material já aqui separado para mim não... Eu misturei as duas questões aqui, tanto do via interior quanto leis celestinas, já para você formular. Você vai pegar o seu caderno. Veja só, enquanto nós estamos conversando, apenas ouça, tá? Depois você pega o seu caderno, bota uma música clássica, New Age, uma música que você gosta, pode ser o que você gostar, vai, de música, por favor. Aí você vai sentar e você vai escrever com paciência e calma. Hoje nós vamos responder a seguinte pergunta. Hoje é sobre o lar, ok? Houve coincidências específicas ou sinais relacionados com a aquisição de sua moradia atual? Outra coisa, moradia atual também ela quer dizer que pode ser alugada, tá? Quando eu falo a moradia, estou falando de ou que você comprou ou que você aluga no momento, tá? Só não pode ser uma casa que mora com os outros. Enquanto você morar com os outros, você não pode se encaixar exatamente nesse processo aqui, tá? Você tem que ter a sua moradia, o seu endereço, ok? Números de casa significativo. Como eu falei na aula passada, números às vezes são importantes nas coincidências. Eles nos ajudam a encaixar as coincidências e reconhecê-las. Então, qual é o número da sua casa? O número da sua casa tem alguma coisa a ver com os números da sua vida? Por exemplo, o número da minha casa aqui tem a ver com o ano que eu nasci. Então, sabe, a data e o ano que eu nasci. A casa que eu moro, engraçado, o número se encaixa perfeitamente nisso, tá?
Então tem número, algum número daquele está dentro dos números que você tem. Então, isso você vai, daqui a pouco eu vou falar como discorrer. Estou falando os questionamentos primeiro. Encontro com vizinhos, atraso nas negociações, telefonemas, linhas cruzadas, ruas com nomes especiais ou qualquer outro detalhe curioso. Legal que está anotado aqui, detalhes curiosos, que assim, procure sempre, ao escrever no caderno, detalhes curiosos. Algo que seja interessante dentro do processo. Agora, só escreva sobre sua moradia, sobre sua casa, ok? Descreva tudo isso, o processo de como você chegou até ela, sabe? Quais foram o processo, as coincidências. Por quê? Você está, é o que eu falei, o processo mágico disso é você estimular um lado do cérebro que vai reconhecer as coincidências do passado. E o que acontece neste momento é que quando você tiver as coincidências do agora, você vai conseguir enxergar elas nitidamente. Se antes você não as via, agora você vai vê-las com muita clareza. Os números vão começar a pipocar na sua frente e você vai se perguntar: isso não acontecia antes? Acontecia. Mas como você estava dissociado disso, e o curso vai te trazer de volta para essa realidade, novas possibilidades vão estar surgindo, novos eventos vão estar acontecendo. Então, sempre preste atenção a esses eventos, o número, ao jeito que é a sua casa, a forma que ela é. Então, você vai percebendo o que realmente você materializou disso. E você termina essa descrição da casa colocando assim: o que disso eu materializei com meus próprios pensamentos? O que disso realmente eu queria? Disso, a sua casa, o seu lar, tá? Vamos trabalhar essa questão do lar. Tanto que é o curso 4, né? O curso aula 4, o lar. Então você vai pôr. Outra coisinha, toda vez que você fizer uma estrofe ali, colocar 5 linhas, você no final você coloca o quê? A data e a hora. Ok? Porque, passado alguns anos, esse caderno vai ficar guardado. Depois que nós encerrarmos o curso, ele vai ficar guardado. Eu vou ensinar vocês a lacrar o caderno, tá? E assim, uma vez que você vai lacrar esse caderno, é porque o processo foi concluído. Esse lacre só será rompido anos depois. De preferência, 5 anos depois, tá? Também é um processo que a gente está montando aqui, que faz parte desse trabalho mágico que a gente está fazendo aqui, tá? Então, agora é tudo que se refere ao seu lar, você vai colocar. Não é o que você deseja, não é o que você gostaria de ter, é a descrição de como você chegou nesta casa, de como ela é, do que ela tem a ver com você e o que dela é algo que você queria. O que dessa casa é algo que você desejava, que você achava importante, que desde lá de trás você sentia vontade de ter numa casa e morar numa casa. O que ela tem a ver? E se ela não tiver nada a ver também, coloque tudo que não tem nada a ver com você, que foi apenas uma oportunidade de negócio, mas que ela não tem nada a ver no momento. Descreva tudo. Mesmo que seja negativo, é muito importante ser colocado toda a situação atual, ok? Vou terminando por aqui. Acredito que tenha sido claro nesse tema. Cada aula a gente vai trabalhar esse questionamento para colocar no caderno, tá? Serenidade profunda em seu coração. Obrigado por sua presença aqui no curso. Compartilhe esse curso com mais gente. Se você não for membro, considere ser membro, porque todas as aulas do curso já está disponível para os membros. E sempre, tudo que sai, eles estão 2 meses à frente aí da maioria dos inscritos do canal. Tchau, muito obrigado.